compartilhar os slides com vocês. Ô, pastor, Sim? rapidinho. Pois não. Talvez eu precisasse sair rapidinho para mim resolver o negócio do serviço e volto, tá? Se eu Tá joia. sair aqui e desligar mais, eu volto rapidinho. Tranquilo, tranquilo. Obrigado. Vou colocar em tela cheia. Vou ajeitar aqui. Quando a gente fala de escatologia, ó, incrédulos podem fazer predições razoáveis de eventos futuros com base em padrões de ocorrências passadas, mas na natureza da experiência humana é evidente que os seres humanos, por si mesmos, não conseguem conhecer o futuro. Mas os cristãos que creem na Bíblia vivem outras situações. Ainda que não possamos conhecer tudo acerca do futuro, Deus conhece todas as coisas futuras. Nas Escrituras, trata dos principais fatos ainda futuros da história do universo. Podemos ter absoluta certeza da ocorrência do fato, porque Deus nunca erra, jamais. Então, tudo que está revelado, nós podemos ter plena convicção de que irá acontecer, né? Porque Deus ele deixa bem claro que ele não é homem para mentir, aquilo que ele falou ele cumprirá, e basta nós olharmos, né, para o passado que nós vamos ver que aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu. Então, se ele cumpriu, ele vai continuar cumprindo, né? E Deus, ele não é que Deus conhece a história, Deus, ele planejou, né, todos os acontecimentos. Então, assim, não é que Deus tenha conhecimento, né? Por observação do que vai acontecer. Não, foi um plano dele. No plano eterno de Deus, ele estabeleceu todas as coisas. Por isso, ele pode falar sobre todas elas, né, com muita precisão, porque está tudo na mente de Deus, né? No conselho de Deus, ele planejou todas as coisas e ele sabe exatamente o dia que ele irá, né, cumprir todas essas revelações que ele já nos trouxe. A escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas que significa último e estudo, né? Então, estudo das últimas coisas, escatologia. E aí tem uma declaração do Inegruda que ele vai dizer assim: haverá uma volta súbita, né? Então, essa volta de Jesus, ela virá de uma forma rápida. Nós vamos ver, né, que Jesus ele fala sobre isso em muitos textos, né, das Escrituras. Ele diz que o Filho do Homem virá como ladrão, né? Então, quando as pessoas estiverem esperando, olha, Jesus, ele chega, né? E a vinda de Jesus, então, será pessoal, né? Visível e corpórea, né? Então, a vinda de Cristo, ela será visível e em um corpo, né? Por isso que, lembra que Jesus, ele falou para os discípulos, Jesus não, os anjos estavam observando os discípulos vendo Jesus subir, e disse assim, olha, por que vocês estão olhando Galileu? Esse mesmo Jesus que está subindo virá da mesma forma. Ele virá pessoalmente, visivelmente, em um corpo, né? Então, essa é a revelação que nós temos das Escrituras a respeito da vida de Jesus. Por isso, quando nós tratarmos de uma linha de pensamento,
E sobre pastor, e tá falhando. Eu não É sei só se é para só mim? para mim. É, eu Tá também achei que é só falhando. para Eu acho mim. que é o seu microfone, pastor. Fica dando como se estivesse cortando. Não, a gente não está conseguindo ouvir bem. Tem hora que funciona normal, depois ele fica cortando a voz. será que é a minha internet que. E Aí tá agora? bom, Tá aí tá bom? bom. Mas eu acho que é o microfone, porque interessante é quando você mexe, abaixa assim, ele vai mudando. Eu acho que é algum mau contato, alguma coisa. Vou tentar não balançar tanto a minha cabeça. Aí tá bom agora. Pronto. Então, gente, quando nós estivermos estudando, né, sobre uma das linhas de pensamento, né, que é chamada de pós-tribulação, nós vamos ver que ela não encaixa muito bem, né, porque o texto bíblico sempre vai mostrar que Jesus ele virá de forma que todo o olho verá. A gente vê isso em Apocalipse, a gente vê Paulo trazendo essa revelação quando ele está escrevendo a carta dele aos Tessalonicenses, né? Então, a revelação que nós temos é que Jesus virá de forma visível, corpórea. Tá bom? E nós temos alguns textos sobre a volta de Jesus. Um dos é o que nós acabamos de ler. Não tá legal, pastor. Continua. O Tá ruim, viu? que é que Tá eu vou ruim. fazer? O que é que eu vou fazer agora? Agora ficou bom. Tá igual aquele sinal de TV, né? Eu vou para lá. Será que está acontecendo alguma coisa nesse microfone aqui? Deve ser, né? Volta aí um pouquinho, pastor, que não Mas não entendi é a nada. primeira vez, não, viu, pastor? Já aconteceu em outras aulas, só que Então, hoje também, né? intensificou hoje. Gente, me dá um tempinho para me ver aqui se eu tenho um outro microfone. Tá? Aí É, tá o senhor ruim. falou e eu não Tá, entendi aí nada. agora não ouviu nada, só cortando. É, fala se vocês entenderam. Me dá um tempinho para mim poder ver se eu tenho outro microfone para a gente ver se é o microfone. Tá bom? Certinho. Ok. Vou encerrar mesmo. Comeu alguma coisa? Dá. Ok, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir agora?
Sim, pastor. Está ouvindo bem? Sim. Então vamos prosseguir, né? E se a gente conseguir, senão eu vou ter que interromper a aula, mas Ficou espero bem baixinho, pastor. bem baixinho, né? Tá baixo, mas para mim dá para ouvir. Tá. Então, qualquer coisa, vocês aumentam um pouquinho aí, porque o meu aqui eu já aumentei todo, né? Eu também aumentei O o meu já volume tá no todinho. último. Mas dá para Aqui eu não estou ouvir. ouvindo nada. Vamos, vamos lá, vou compartilhar com vocês. Vou tentar falar mais alto um pouquinho, já falo alto, vou tentar falar mais alto aqui para ver se vocês conseguem entender bem aí. Ó, então, Jesus fala sobre a sua volta, em Mateus 24, 44. Paulo ensina sobre a volta de Jesus, Ô, pastor, pode voltar o anterior aí? o anterior, a volta de Jesus, isso mesmo? Então vamos lá. Nós estamos falando que essa volta, né, ela será de forma súbita, pessoal, visível e de forma corpórea. Vou lá. Então nós temos esses textos, né, que não vamos poder ler, mas depois vou partilhar os slides para vocês, depois se quiserem fazer uma leitura, né, desses textos, né? Ô, gente, espera aí. Tá complicado aqui. Devemos ansiar pela volta de Cristo, né? Quando fala dessa ânsia, esse desejo, né? De aguardar Jesus e deixa eu colocar meu celular aqui no silencioso. Pronto. Então, essa ansiar por Jesus é exatamente esse aguardar, esse querer muito, né, que Jesus volte. Eu até fiz uma pergunta aqui para a nossa reflexão, né? Nós temos ansiado essa vinda de Jesus, né? Nós temos aguardado, nós estamos querendo muito que Jesus volte, né? Se a resposta é sim ou não, né? Se for não, será que tem tirado de nós, né? Esse anseio pela a volta de Cristo? E aí nós vamos conversar um pouquinho depois sobre isso, né? O verdadeiro cristianismo nos treina a viver no presente século, sensata, justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, é o que Paulo nos ensina, né, que nós precisamos viver de forma justa, sensata e nesse aguardo da vinda de Jesus. Por não sabermos quando Cristo vai voltar, nós temos alguns alertas, né? Assim que Jesus ele faz essas revelações, ele vai dizer assim, olha, vigiai, pois vocês não sabem o dia nem a hora que o Filho do Homem virá, né? Interessante, no texto ele vai até dizer que nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem sabe, né? Mas somente Deus. Ele sabe desse dia, então por isso nós precisamos viver uma vida de vigilância. A respeito daquele dia ou hora,
ninguém sabe, foi o que eu acabei de mencionar aqui. Agora é interessante porque quando a gente está estudando escatologia, nós vamos ver que nós temos, né, muitas divergências em linhas de pensamento. Eu estava ouvindo, né, hoje ainda, John McAllister, né, que faleceu há poucos dias atrás, e ele tem uma muito próximo desse outro teólogo que eu vou falar para vocês, que é o John Piper. Eles são muito próximos um do outro, mas um tem uma linha de pensamento, o outro tem outra linha de pensamento, né? Pelo menos no que eu estive ouvindo a respeito deles, né? Então, pessoas, né, bem estudiosas, de um conhecimento extraordinário, mas com linhas de pensamento diferentes, né? Agora, interessante, né? Não importa as discórdias quanto aos detalhes, todos os cristãos que têm a Bíblia por autoridade final concordam que a consequência definitiva e última da volta de Cristo será o julgamento dos incrédulos e a recompensa final dos que creem, e que os que creem viverão com Cristo por toda a eternidade, no novo céu e uma nova terra. Deus Pai, Filho e Espírito Santo reinará e será cultuado no reino eterno, em que já não haverá pecado, dor ou sofrimento. Então nós vamos ver, né, que as linhas de pensamento elas vão entrar em divergência. Se Jesus ele volta antes da tribulação, se é após a tribulação, né? Se existe um reino milenar, literal, se existe um reino milenar, né, só como uma figura, mas não de forma literal. Nós vamos ver essa divergência, porém, quando o assunto é a vinda de Jesus, né, o julgamento, a recompensa, né, dos que creram em Jesus, né? A recompensa dos ímpios, né? O que nós estaremos, onde nós estaremos, né? No novo céu, na nova terra, quem nos governará e que será digno do nosso louvor. Esses pontos, né? Todas as linhas de pensamento, elas entram em convergência, né? Não há uma divergência a respeito disso. Bom, vou passar aqui, já falei sobre isso. E aí, então, vem essa pergunta: poderá Cristo voltar a qualquer momento? Né? Já que nós falamos que a vinda dele pode ser iminente, né? Jesus pode voltar enquanto nós estivermos aqui estudando sobre esse assunto. Jesus pode voltar e arrebatar a igreja dele, né? E aí algumas pessoas vão dizer não, não tem como, porque tem alguns sinais que ainda não cumpriram, né? Então, como é que Jesus vai voltar se ele falou sobre alguns sinais que ainda não cumpriram? E aí nós vamos ver sobre esses sinais, aí o que os teólogos eles falam a respeito desses sinais, né? Por um lado, há muitas passagens que nos incentivam a estar prontos, porque Cristo voltará em hora inesperada. Por outro lado, há algumas passagens que falam de certos eventos que ocorrerão antes da volta de Cristo. Então, vamos ver esses eventos, né? Sinais que precedem a volta de Jesus. A pregação do Evangelho a todas as nações. O texto que nós lemos diz: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. E aí, então, nós vamos ver, né, algumas pessoas dizendo: olha, não tem como Jesus voltar de forma rápida, né? Não tem como Jesus voltar agora porque o Evangelho ainda não foi pregado a todas as nações. E aí é interessante que os teólogos vão dizer, né, que se nós pensarmos em alguns escritos, né, e eu gostaria até que a gente lesse aí, vou pedir alguém para ler para a gente Colossenses capítulo 1, 5 e 6. Quem puder pode abrir. E aí
os teólogos vão dizer, né, que esse texto mostra que o evangelho foi pregado no mundo daquela época, né? Então, assim, isso seria um empecilho à vinda de Jesus? Eles vão dizer, pode ser, mas pode não ser, né? Porque Colossenses o quê? Colossenses, capítulo 1, 5 e 6. Quem pode ler? Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, vocês estão vendo Paulo falar que esse evangelho, ele não chegou somente aos Colossenses, mas ele chegou em todo o mundo, né? E aí os teólogos vão dizer assim, olha, chegou para todas as pessoas? Eles vão dizer não, mas chegou para todos os representantes das nações. O texto de Mateus dizia: esse evangelho será pregado, né, em todo o mundo, ou seja, em todas as nações, então virá o fim. Então, se nós pensarmos nessa direção, a pregação do evangelho, ela pode ser um empecilho para a vinda de Jesus nesse tempo, mas pode não ser, né? Alguns teólogos vão dizer que, se o Senhor também quiser, a pregação do evangelho ela acontece da noite para o dia, ainda mais no mundo globalizado, no, né, e onde nós temos hoje uma tecnologia que liga todas as pessoas, então o evangelho pode ser pregado. Qual o outro sinal, né? A grande tribulação. Então, a grande tribulação está associada à questão das guerras, né? E aí os teólogos vão dizer, olha, já aconteceram essas guerras, essa grande tribulação já aconteceu. Eles vão dizer, olha, de forma local, algumas pessoas acreditam que eles estão vivendo uma grande tribulação, né? Então, não seria um empecilho para a vinda de Jesus. Mas lembra, né, que a profecia tem sempre esse olhar próximo, um olhar próximo e um olhar mais distante. Então, assim, guerras já aconteceram, guerras estão acontecendo, né? Então, a tribulação por causa disso, a tribulação. Então, é um empecilho para Jesus voltar? Não, não é um empecilho para Jesus voltar. Depois nós temos, né, falsos profetas realizando sinais e maravilhas, né? Então, se nós olharmos essa questão das falsas profecias e desses sinais, nós vamos ver que quando Paulo estava pregando o evangelho, ele encontrou com um Simão, né, que era mágico e que ele fazia sinais. Então, e enganava muitas pessoas. Assim também tem acontecido durante a história. Então, pode acontecer com intensidade maior? Pode, né? Mas não é um empecilho para dizer, olha, Jesus não pode voltar porque isso ainda não aconteceu. Talvez aqui está o único sinal, né, que, se nós olharmos para o texto bíblico, nós vamos dizer, olha, esse sinal ainda não aconteceu, né? Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E aqui, então, os teólogos vão dizer que talvez esse seja o único sinal que a gente não tem um cumprimento no decorrer da história, né? E eles vão dizer que, se nós olharmos a sequência aí no texto bíblico, esse sinal, ele precede a vinda de Jesus. O texto vai dizer, olha, quando isso acontecer, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, né? Esse sinal, ele pode acontecer de forma rápida? Pode acontecer, né? Os poderes celestiais podem ser abalados em frações de segundos, né?
e E, então pastor, Jesus virá. Sim. e esses sinais aí não significa que vão acontecer de uma só vez, né? Podem acontecer eventos separados. Eu não sou muito de acompanhar essa parte de astros, né? Astrologia, mas tem muito. é, Aqui em casa eu tenho um que acompanha muito essa parte de astrologia, e eu sempre vejo acontecendo algumas coisas, alguns poderes celestiais sendo abalados, algumas coisas acontecem, mas pelo fato, às vezes, a gente não acompanhar certas coisas, porque são assuntos que às vezes não é de interesse nosso, a gente não vê, mas tem acontecido, assim, muitas coisas que às vezes a gente não tem nem noção mais que acontece, né? É, é, Na parte do universo que não está aqui visível aos nossos olhos, né? Que não é do nosso cotidiano, mas que tem muitas coisas acontecendo e às vezes a gente não está nem não é acessível a todos, né? Às vezes por falta de não ser um assunto interessante para a gente. Um exemplo, né, a gente vê muito falando nos nossos dias sobre uma parte do Sol que está escurecendo, né? E que isso traz até algumas consequências para o nosso planeta, né? Então, a gente vê a ciência detectando algumas coisas, né? E que traz um vislumbre para a gente desses acontecimentos. Ah, e aqui está um sinal que talvez agora, né, a semana passada e essa semana seja a semana onde tem mais falado sobre esse sinal, a vinda do homem da iniquidade e a rebelião, né? Eu acho que vocês têm acompanhado aí o acordo de paz entre Israel e o grupo Hamas, né? E dentro desse acordo de paz se falou muito de uma figura chamada Jared, né? Então, esse nome tem sido muito veiculado nos nossos dias. E aí, claro, para aqueles que gostam de falar muito sobre esse assunto, né? Eles têm dito, né, que essa figura, que é o genro do presidente Donald Trump, ah, foi ele o responsável, né, há alguns anos atrás, no mandato passado, sobre alguns acordos de paz, né, chamados Acordos de Paz de Abraão, se eu não me engano, esse foi o nome. E agora, então, ele esteve por trás, né, a, de todos esses acontecimentos, né? E no discurso dele falou muito sobre uma era de paz. Então, tem levantado muito essa questão nos nossos dias, né? Será que o anticristo ele já se revelou, né? Será que é essa pessoa, né, que está articulando tudo isso que logo mais vai se revelar, né? Certo é que nós vamos ter uma figura que ah, trará paz mundial, né? De início, ele trará paz mundial, depois se revelará. Nós temos isso tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, né? Só que, assim, esse anticristo, né? Esse homem da iniquidade, ele já teve vislumbre no passado? Já, né? Nós tivemos, na época da igreja, nós tivemos Nero, nós tivemos Domiciano, que se auto-intitularam Senhor e Deus e que é, estava requerendo para eles a adoração, né? Então, se nós olharmos naquela época, as pessoas iriam dizer que o anticristo era essa figura, né? Se nós olharmos para a época do Holocausto, as pessoas vão dizer que o anticristo foi a própria figura de Hitler, né? E aí nós tivemos várias pessoas que trazem, né, essa figura em si. Mas o fato é que nós vamos ter uma autoridade mundial, né, que vai estar bem de mãos dadas, né, com a política, com a religião, e que vai, então, promover aparentemente essa paz mundial. Então, assim, há um empecilho para que Jesus volte? Não,
né? Porque nós já tivemos essas figuras e podemos ter essa figura já em ação no mundo, né? E aí o outro sinal é a salvação de Israel. E há muitas pessoas que dizem, né, que para Jesus voltar, então, que Israel tem que ter um arrependimento em massa, né? E essa é uma forma de pensar, né? Em outras linhas de pensamento já não existe mais distinção entre Israel e a igreja. E as pessoas vão dizer, olha, assim como Paulo era um judeu e ele se converteu, assim como Pedro era um judeu e se converteu, os judeus estão se convertendo e então não há um empecilho para que Jesus ele volte. Então, o ponto aqui é o seguinte, né? Sobre a vinda iminente de Jesus, se nós olharmos para todos esses sinais que foram ditos em Mateus, não existe nenhum sinal que ainda não tenha se cumprido, né? A não ser de uma forma mais visível para todas as pessoas, essa questão dos poderes celestiais sendo abalados, né? Mas todos os sinais eles estão em cumprimento e eles podem, né, vir com mais intensidade. Então, olhando nessa perspectiva, Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E então, talvez dentro de escatologia, o milênio seja esse ponto, né, que traga mais divergência entre os estudiosos. A palavra milênio significa 1000 anos, né? E nós temos um texto bíblico que é crucial aí, né? Que é o texto de Apocalipse 20, que diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. E aí o texto vai dizer: um anjo desceu do céu, agarrou o diabo e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos, né? Então, aqui há uma junção entre esse aprisionamento de Satanás durante 1000 anos e esse reinado de Cristo durante 1000 anos, né? A questão é como é interpretado esse texto de maneira que ele é praticamente um texto único, né, que fala sobre essa questão do milênio. Então, vamos pensar nas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento é a milenismo. O que essa linha de pensamento ela defende? Essa linha de pensamento ela defende que não existe um milênio literal, né? Mas que esses 1000 anos eles começaram a ser contados desde que Jesus ele deu origem à sua igreja. Então, desde que Jesus fundou a igreja, esse milênio ele passou a ser contado e agora as pessoas que estão reinando com Jesus, elas não estão reinando de forma corpórea, mas elas estão reinando no céu. Quem está reinando com Jesus durante esses 1000 anos são aqueles que morreram com Cristo e que estão agora vivendo no céu com Cristo e reina com ele, né? O que vai acontecer? Quando terminar esse período, né? Então vai existir a ressurreição dos crentes e também automaticamente dos incrédulos. Haverá o julgamento e nós já entraremos agora para o estado eterno, aonde nós teremos um novo céu e uma nova terra. Então, o amilenismo fala de um não milênio literal, mas de um milênio que Cristo já reina e que, quando ele vier, haverá a ressurreição agora daqueles que morreram para terem os seus corpos, né, agora juntando com o seu espírito e automaticamente também os incrédulos que participarão, né, do julgamento e o Senhor então dará parte para aqueles que morreram com ele, que aceitaram ele como Salvador para viver eternamente com ele e o restante
será então lançado no inferno, né? Essa é a linha de pensamento amilenista. Os presbiterianos acreditam nessa linha de pensamento. Nós vamos ver agora o pós-milenismo. Ela é um pouco parecida com o amilenismo, mas com uma ressalva, né? Os pós-milenistas, eles acreditam que pode existir, né, um milênio literal, mas pode ser também um milênio não literal, né? Pode ser um estabelecimento de um tempo aonde Cristo estará reinando. E eles acreditam que esse reinado já está acontecendo, esse milênio já está acontecendo. E esse milênio ele está associado à pregação do evangelho aqui na Terra. Então, tiveram dois eventos que fez com que essa linha de pensamento tomasse uma forma mais presente, né? O que aconteceu? Século XVIII, século XIX, nós tivemos aí os grandes avivamentos, nós tivemos as grandes cruzadas evangelísticas, nós tivemos o apogeu, né, dos Estados Unidos com uma democracia aonde foi estabelecendo, né, essa convivência melhor entre as pessoas. Então, começaram a acreditar que, na proporção que o evangelho ia sendo pregado, cada vez mais o mundo estaria sendo cristianizada e aceitando a Jesus como Senhor. E uma vez que isso fosse acontecendo, então nós já estaríamos participando desse milênio de paz aqui na Terra. O que fez com que essa linha de pensamento ela entrasse em declínio? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Quando isso aconteceu, a igreja começou a perceber que aquela utopia, né, ou que aquele pensamento não era um pensamento literal, mas era uma utopia, né? Aquele pensamento de que o homem estava se tornando cada vez um ser melhor, se revelou que ele não estava, né? Então vieram as guerras, vieram a fabricação, né, de bombas com o intuito de acabar com o mundo através, né, de grandes explosões, de bombas atômicas. E aí, então, essa linha de pensamento pós-milenismo entrou em declínio. Essa linha de pensamento ela acreditava que após esse milênio, então, Jesus ele viria e existiria, então, ressurreição, tanto dos crentes como também dos incrédulos, e que automaticamente nós já entraríamos no estado eterno. Então, Jesus não estaria reinando fisicamente aqui, nem Jesus estaria reinando esse milênio no céu, mas Jesus estaria reinando no coração dos homens que estaria aceitando ele aqui na terra, e então nós estaríamos vivendo esse tempo de paz. Jesus viria e instauraria então o reino eterno. Qual a terceira linha de pensamento? A terceira linha de pensamento fala do pré-milenismo, né? Então, essa vinda de Jesus antes do milênio, né? Jesus, então, ele não volta após o milênio, mas ele volta antes do milênio, né? Então, nessa linha de pensamento, que é chamado pré-milenismo clássico, pré-milenismo histórico, nós temos a era da igreja, né? a, a vinda de Jesus, né? Antes, antes não, a vinda de Jesus depois da tribulação. Lembra que Jesus falou, né, que haveria uma grande tribulação? Então, após essa tribulação, Jesus ele vem
E Jesus, então, agora encontra com a sua igreja nos ares, né? Nessa linha de pensamento aqui vai se cumprir aquilo que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses, que diz que nós não precederemos os que dormem, mas com o soar da trombeta os mortos ressuscitarão, e nós que estivermos vivos naquele tempo, né, os vivos que estiverem na vinda de Jesus, eles terão transformado seus corpos, encontrarão com Jesus nos ares, e automaticamente Jesus agora volta, né, com a sua igreja para a terra, e há então o julgamento dos, dos, dos bons e dos maus, e automaticamente agora entra nesse milênio, né, nesses 1000 anos de Jesus reinando aqui na Terra. Há uma grande dificuldade aí, porque os amilenistas vão dizer, olha, como é que Jesus continua reinando agora aqui nessa terra, quando ainda existe pessoas não convertidas, né? Porque esse milênio agora é um milênio literal e é um milênio aqui nesse mundo onde Jesus está reinando, com a igreja dele, com os filhos dele já agora, com o corpo glorificado, mas existem pessoas aqui na Terra que ainda não converteram a Cristo Jesus. E aí, claro, existe um grande debate, nós não podemos entrar nesses pormenores, mas depois seria interessante vocês lerem essas argumentações na teologia sistemática de Winnegrud, ele traz todas essas argumentações, né, contra e também a favor, a linha de pensamento de Gruden, que é um batista, é pré-milenismo, né? Ele acredita nessa linha de pensamento, ele acredita que existem textos bíblicos, né? E nós vamos ver mais à frente, né, textos bíblicos que falam sobre esse tempo. Deixa eu ver se eu tenho um texto aqui para a gente ler nessa linha de pensamento, só para vocês perceberem. Deixa eu ver se eu tomei nota aqui. Tá. Vamos pegar esse texto. Pô, deixa eu ver se eu tomei nota, se eu coloquei aqui em algum slide. Tá aqui, ó. Tá. Deixa eu terminar que a gente vai ler para vocês perceberem. Então, o pré-milenismo, ele traz essa ideia, né, de que instaura-se a era da igreja, né, vai acontecer a grande tribulação, só que Jesus, ele vem após essa grande tribulação, ele transforma os corpos dos seus eleitos, né? E agora passa a reinar aqui na Terra durante 1000 anos com a igreja dele, e nesses 1000 anos ele reina, mas existe pessoas que estão vivendo aqui que ainda não aceitaram Jesus e que não vão aceitar Jesus porque após o milênio Satanás ele é solto e sai então para enganar essas pessoas novamente, e elas vão lutar contra o próprio Cristo e o seu exército. É aí que ele então aniquila, né, os seus opositores e entra agora no estado eterno de novo céu e nova terra. Dentro dessa linha de pensamento pré-milenismo, nós temos também o que é chamado de pré-milenismo pré-tribulacionista. O que isso significa, né? A única diferença aqui é que Jesus ele vem não após a tribulação, mas antes da tribulação. E quando ele vem antes da tribulação, ele arrebata o seu povo, e durante esse período, né, de 3 anos e meio de grande tribulação, a igreja não está aqui na terra, mas está com Jesus nos ares. Essa linha de pensamento, né, pré-milenismo, pré-tribulacionista, eles acreditam que Jesus virá não uma vez mais, mas ele virá 2 vezes. A primeira vez ele virá antes da tribulação, levará a igreja dele e não deixará que a igreja dele passe pela tribulação, e somente a igreja dele é que vai vê-lo. O mundo não vai ver Jesus nessa vinda dele.
Mas após os 3 anos e meio, então Jesus vem agora com a igreja dele, né? E instaura agora um milênio onde ele reinará com o seu povo, né? Então, Jesus vem, nessa linha de pensamento aqui, Jesus vem duas vezes. Jesus vem uma vez para arrebatar a igreja dele e depois vem para Pastor, reinar com a igreja dele e instaurar agora o reino eterno. essa linha de pensamento aí, eles se baseiam em algum texto? O texto que eles mais se baseiam é Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o versículo para me passar para vocês direito. É logo no início de Apocalipse, nas cartas, mas deixa eu pegar o texto aqui direitinho para vocês terem uma noção melhor. É no 7, pastor? É Apocalipse, capítulo. É no início. Eu não achei a Eu referência aqui, acho que é mas no 7, e depois deixa, passa. aqui, vou ver. É endereçado em uma das igrejas, quando ele fala assim, que o Senhor a livrará dessa tribulação. Pode seguir, pastor. Isso aí era só para saber se tinha, se eles eram um pensamento eh, que foi surgindo, ou se era algo assim que eles pegavam algum texto bíblico, mas não tem necessidade, não pode seguir. Pois eu passo para vocês. Para mim, eu tinha feito a anotação desse versículo, mas eles baseiam nessa questão de que o Senhor diz que o livrará, né, da tribulação que está por vir sobre toda a terra. Então tá, vou retomar aqui, depois no percurso aqui, se a gente conseguir encontrar o versículo, a gente conversa sobre isso. Então, o que diferencia essa linha, né, do pré-milenismo para o pré-milenismo pré-tribulacionista é exatamente essa divergência, né, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Nesse caso, Jesus vem 3 vezes, né? Ele já veio uma vez, ele virá para buscar a igreja dele e depois ele virá com a igreja dele.
Deu para pegar um pouquinho aí, né, essa questão das linhas, né? Então, nós temos três linhas de pensamento distintas: milenismo, pós-milenismo e pré-milenismo histórico, clássico e pré-milenismo pré-tribulacionista. Vamos ver alguns argumentos, né, que o amilenismo ele postula, né, para poder defender a sua linha de pensamento. Existe somente uma passagem bíblica que fala sobre o milênio, então eles vão dizer, olha, quando existe somente uma passagem bíblica, né, para um acontecimento tão crucial, né, é difícil a gente, então, fazer uma doutrina em cima dessa passagem bíblica. Os pré-milenistas vão argumentar dizendo que não. Eles vão até dizer que nós só temos também uma passagem que fala sobre a confusão das línguas e nem por isso a gente deixa de acreditar que houve a confusão dessas línguas lá no livro de Gênesis. Aqui nós estamos tratando, né, de argumentos e contra-argumentos. O amilenista vai dizer: a Escritura ensina apenas uma ressurreição para crentes e incrédulos. Então, isso é o que acreditam os amilenistas. No caso do pré-milenismo, vai dizer que não, né, que o Senhor vai ressuscitar um grupo em um tempo e depois vai ressuscitar um outro grupo. É difícil observar a ideia de crentes glorificados e pecadores vivendo juntos sobre a terra. Né? Os amilenistas vão dizer, olha, como é que isso vai acontecer? Né? Os pré-milenistas vão dizer, isso já aconteceu. Né? Judas andou com Jesus durante tanto tempo e ele era santo e mesmo assim ele viveu uma vida de rebelião contra os ensinamentos de Jesus. Outro argumento é como as pessoas ainda conseguirão persistir no pecado estando Cristo reinando sobre a terra em sua glória. E eles vão dizer que mesmo trazendo o caso de Judas, né, e o caso de outras pessoas que viram Jesus, experimentaram dos milagres de Jesus, mas mesmo assim tiveram os seus corações endurecidos para Cristo. Para terminar, os amilenistas dizem que as escrituras parecem indicar que todos os principais eventos que ainda estão por vir antes do estado eterno ocorrerão em uma só vez. Quais são os argumentos a favor, né, do pós-milenismo? A grande comissão leva-nos a esperar que o evangelho se propague com poder e acabe por fim resultando no mundo em boa parte cristã. Né? Então, esse é o argumento pós-milenismo que acredita nesse reino que está sendo instaurado, né? Mas que hoje essa linha de pensamento ela não está em crescimento exatamente por causa desses fatos que aconteceram. Né? O mundo continua sendo um mundo mau. Os pós-milenistas também diriam que o mundo está se tornando cada dia mais cristão. A parábola sobre o crescimento parábolas sobre o crescimento gradual do reino indicam que, por fim, sua influência cobrirá toda a terra. Então, o que eles acreditam, né, é na parábola do fermento, né, que assim como o fermento é pequeno, mas ele vai tomando conta de toda a massa, assim também o cristianismo, né, o reino de Deus, ele começa pequeno, mas ele então vai tomando conta de toda a terra. Quais são os argumentos a favor, né, do pré-milenismo? Passagens no Antigo Testamento que apontam para um tempo distinto. E aí eu gostaria que a gente lesse esse texto. Quem puder, abra para a gente, por favor, Isaías 65, versículo 20. E pode ler também Isaías 11, 6 ao 9. Quem puder ler, pode abrir o microfone e ler para a gente, por favor. Isaías 65:20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias.
Porque o jovem morrerá e 100 anos, mas o pecado de 100 anos será amaldiçoado. Então, olha, o que o pré-milenismo vai dizer é que esse tempo é um tempo muito distinto, né? Porque está falando sobre um tempo onde as crianças elas não morrerão, né, em uma idade tenra, né? Os velhos eles alcançarão uma idade avançada, bem avançada, mas aí fala também a respeito de pecado, de morrer. Então, assim, está falando de um tempo onde existe um reino diferente, né? Mas ao mesmo tempo ainda se fala de morte, há um contraste. Então, o pré-milenismo vai dizer que aqui está, né, Jesus reinando nesse mundo com a igreja dele, né, um reino totalmente diferente de todos que já existiram, mas ainda existe morte. O que não configura o estado eterno ainda, porque no estado eterno não existe mais morte. Não sei se vocês entenderam esse argumento, né? Aí, mas talvez a gente lendo aí o 11 também a gente tenha uma compreensão melhor. Pode ler, por favor. 11, 6 ao 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa bastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandartes dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Era teu 9, né? Então, ele está falando, obrigado, Mijair, está falando aí de um tempo de paz, né? O boi comendo com o leão, né? Está falando de um tempo onde a criação ela vai estar sendo governada pelo próprio Cristo, né? Aqui na Terra. Então, essa criação ela será restaurada de uma certa forma ao estado original dela, né? Há um tempo onde as nações estão trazendo as suas ofertas, né, para Jerusalém, para esse reino, né? Então, nós vemos aqui, na visão pré-milenista, nós vemos aqui um tempo ímpar, que nunca aconteceu durante a história, e eles dizem, olha, esse tempo só pode ser o tempo do milênio, né? Não dá tempo para a gente ler, depois vocês voltar com os slides, leia o Salmo 72, Zacarias, que fala exatamente sobre esse tempo, né, de paz. Aí, no Novo Testamento, nós temos a passagem de Apocalipse, capítulo 20, e nós temos Apocalipse 2, 26 e 27, né, que fala exatamente sobre esse milênio que é instaurado na Terra, dentro dessa visão pré-milenista. Gente, eu vou andar só mais 10 minutos, tá bom? E a gente finaliza. O juízo final e o castigo eterno, né? As escrituras afirmam o fato de que haverá um grande julgamento final de crentes e incrédulos, né? Eles ficarão de pé diante do trono de julgamento de Cristo em seu corpo ressurreto e ouvirão a proclamação do seu destino eterno. Então,
há uma argumentação aqui, mas por que os crentes vão comparecer ainda diante de um julgamento, né? Eles terão ainda possibilidade de receber uma condenação, né? O fato aqui não é esse. Se nós pegarmos o texto, nós vamos ver que, claro, aqueles, né, que não aceitaram a Jesus, eles vão ser julgados, mas aqueles que aceitaram a Jesus, eles comparecerão diante do Senhor, né? E serão mostradas para todas as pessoas o que eles fizeram de bom e de mal. Isso aqui, então, resulta naquilo que é chamado de galardão, né? Jesus vai falar sobre isso, né? Que alguns receberão maiores galardões porque eles fizeram coisas maiores para o Senhor. Isso não implica, né, então, que ainda existe uma possibilidade de, no julgamento, mesmo aqueles que aceitaram a Jesus, perderem a sua salvação, já que a gente tem tantos textos, por exemplo, de Romanos capítulo 8, que diz agora não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Então, se está em Cristo Jesus, vai comparecer diante do tribunal de Cristo, mas não para receber uma sentença positiva ou negativa, né? Mas, claro, esse julgamento também mostrará para todas as pessoas que nenhuma delas, né, estão recebendo alguma coisa por causa dos seus próprios méritos, mas é exatamente por causa dos méritos de Cristo Jesus, né? E aqui, então, se cumprirá essa justiça e essa glorificação do nome de Jesus pelo que ele fez, aqueles que o aceitaram. Nosso último slide, né? Qual a natureza do juízo final? Jesus Cristo será o juiz, né? Por isso que Jesus diz, olha, enquanto eu estou aqui no mundo, eu não vim para julgar, mas vai chegar um dia que, de fato, eu vou julgar, né? E Atos diz que é Jesus que vai julgar todas as coisas, né? Os incrédulos, eles serão julgados, os crentes também serão julgados, né? Nós já falamos sobre isso, e os anjos também serão julgados. E aí, claro, dentro da teologia vai dizer que, nesse caso aqui, são anjos que caíram, né? Então, são demônios que eles serão julgados por Cristo, mas também alguns textos vão dizer que nós participaremos, ou seja, algumas pessoas vão sentar em tronos para julgar os anjos. Lembra que Paulo, quando ele está escrevendo a carta dele aos Coríntios, e lá na igreja de Corinto estava tendo, né, aquela contenda, aquele litígio entre os irmãos, e eles estavam levando os irmãos para os tribunais, e Paulo diz assim, olha, será que vocês não têm pessoas aí capazes de julgar, né, a causa de vocês? Como é que vocês levam as causas de vocês diante de um tribunal de pessoas iníquas? E aí Paulo, nesse texto, vai dizer assim, vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? E depois ele diz assim, vocês não sabem que vocês serão convidados para julgar os anjos, né? Então, esse texto mostra que Jesus, ele será o juiz, mas ele partilhará desse julgamento também com os seus eleitos. Tanto que ele vai dizer que os discípulos sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, né? E em Apocalipse diz que foram vistos tronos onde se assentaram para julgar. Então, fala de um julgamento partilhado, né, com os eleitos de Cristo Jesus. Vou interromper aqui. Vamos parar, conversar um pouquinho e finalizar a nossa aula por hoje. Gente, e aí? Escatologia. Essas linhas de pensamento um pouquinho confusas, né? Eu sei que na mente de vocês está aí a milenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, né? Que confusão é essa, né? Mas são formas de interpretação aonde cada grupo, né, olha para o texto e faz, então, a sua interpretação, pensando em estar fazendo a melhor interpretação do texto bíblico.
E aí? Ô, pastor, é, essa parte aí, para mim, assim, eu tinha essa dúvida em questão do milênio, porque lá não diz, né, se as pessoas viveriam todo o milênio ou se morreriam. E aí hoje o pastor trouxe aí essa parte aí que provável que haverá, a pessoa vai viver, vai morrer durante esse milênio, né? Nascerão pessoas, é, é, vamos dizer, a vida continua. Da- é, é, mas eu queria, assim, se possível, o senhor fala, tem como falar para nós, assim, esse entendimento no nosso meio aqui, como é que funciona esse milênio? Então, eu acho que a nossa linha de pensamento ela está mais no pré-milenismo, né? Nessa vinda de Jesus após a tribulação, os batistas eles acreditam mais que nós vamos passar por uma tribulação, né? Que a igreja ela não será poupada dessa tribulação e que haverá então um tempo, né? Ah, não se fala dentro dessa linha um milênio literal de 1000 anos ou um período, né? Mas um período onde Cristo ele vai reinar aqui na Terra, né, durante esse tempo e a igreja vai conviver com pessoas não convertidas, né, mas que haverá um tempo de paz, aonde Satanás ele não terá mais influência sobre as nações. O, o que se acredita aí é que não há mais uma influência maligna nesse mundo, né? Então as pessoas terão condições de, nesse tempo ainda, fazer uma decisão ao lado de Cristo. Acho que a linha mais defendida pelos batistas é essa linha de pensamento. É porque em Marcos, Jesus vai falar que ele vai falando o que vai acontecer, né? Os sinais dos tempos, e quando ele fala assim, é necessário que abrevie-se esse tempo por causa dos eleitos. Então, não houve um arrebatamento. A igreja está passando, porque senão ele fala, não haverá necessidade de abreviar. Por que abreviar, sendo que a igreja não estaria aqui? Então, não haveria sentido algum um arrebatamento, porque assim, tem muitos cristãos que pregam essa questão, a igreja será arrebatada e não passará por essa tribulação. Mas lá no texto de Marcos, Jesus fala de todos os sinais, o que vai acontecer. Pede, eu estou avisando para que vocês tomem cuidado, estejam alerta. Então, ele está trazendo um alerta ali, um ensinamento para a igreja, né, para que vocês estejam preparados, porque senão não haveria sentido Jesus preparar as pessoas, sendo que ele vai levar antes. E aí ele ainda vem e fala, olha, vai ser tão difícil para que se continuar, vocês não vão aguentar. Então, é necessário que se abrevie a minha vinda, aí eu venho, né? Porque senão vocês não vão suportar tanta dificuldade. Então, eu vejo aquele texto ali, ele é bem claro, né? Bem. Só que aí vem mais dúvida, já que para mim a parte mais difícil de entender quando entra em Apocalipse é essa parte aí do milênio mesmo. Só que ele fala que haverá esses 1000 anos, então não há uma influência do diabo nesse período, né? Então, ali, por isso, essa paz, né? E eu acho assim, por isso também haverá uma facilidade da conversão, né? Do arrependimento. Só que aí também fala que após esse período ele será solto. Aí eu quero entender Para isso aí, enganar as pastor. nações, né? Então, nessa linha, né, de pensamento aí, o pré-milenismo, ela acredita nisso, né, que Satanás ele fica preso por 1000 anos, talvez 1000 anos literal, né, e depois então ele é solto e ele sai agora para enganar novamente, né, essas pessoas, porque olha, assim como pessoas durante esse tempo, né, voltaram o coração para o Senhor,
outras pessoas não irão voltar, né? Ah, e assim, eu estava até conversando com minha esposa essa semana, né, porque a gente estava ouvindo um podcast com Igor alguma coisa, aqui da Bahia. Eu sei que ele é político e acho que está envolvido nessa questão, né, de defender as drogas, essas questões, e aí falou para ele a respeito do céu, e ele falou assim, eu acho que eu não quero ir para o céu não, porque o céu deve ser muito monótono, esse negócio de viver como os anjos, e só cantando, né, como você tinha falado anteriormente, né? Eu prefiro ir para o inferno mesmo, porque o inferno vai continuar tendo festa, vai continuar tendo, né? Então, assim, qual é o ponto aqui? É que os amilenistas, eles vão dizer assim, olha, é impossível, né? As pessoas conviveram com Cristo, conviverem esse milênio de paz e depois eles ainda continuarem voltando o coração para Satanás. Não é impossível, porque assim, para a pessoa que não é convertida, o céu é um inferno, né? Assim, vai falar para uma pessoa, né, que não é convertida a respeito do céu, ela fala, não quer nem saber desse lugar, né? Por quê? Porque o céu é um inferno, né? Então, assim, o coração dessas pessoas, mesmo vendo, né, o rei justo, mesmo participando de um tempo de paz, o coração deles continuará obstinado, esperando o tempo, né, de uma liderança maligna para poder direcioná-los para o mal. Então, assim, é nesse tempo que Satanás ele será solto e ele volta a arrebanhar todas essas pessoas para agora tentar lutar contra Cristo e a sua igreja, né? E aí a Apocalipse vai dizer que o Senhor ele aniquilará, né, Satanás e todos os seus seguidores com o sopro da sua boca, ou seja, com a espada, né, com a palavra que sai da sua boca. O pastor, boa noite, paz, tudo bem? Eu queria que o senhor comentasse esse versículo de Apocalipse 19, versículo 15. Eu vou estar lendo aqui. Tá. Fala assim: e sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cedro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Esse aqui esse versículo, o que o senhor entende desse versículo? Que Deus guia, regerá, né, com vara de ferro. Então, esse versículo, Idacleto, está exatamente dentro dessa linha pré-milenista, né? Porque, assim, olha, como é que o Senhor vai reger com vara de ferro os seus eleitos, né? O seu povo santo? Ele não vai fazer isso. Então, quem é que ele vai reger com vara de ferro? Ele vai reger exatamente essas pessoas, né, que têm o coração endurecido e que não aceita o senhorio dele, mas ele então vai governar durante esse tempo. Durante 1000 anos ele governa essas nações, né, com força, com poder, né, juntamente com a sua igreja. Então, pré-milenistas eles usam esse versículo exatamente para falar que aí está falando desse reinado de 1000 anos aqui na Terra, quando as pessoas ainda não são todas, né, convertidas a Cristo Jesus. Obrigado, pastor. O que mais? Mais alguma dúvida aí? Eu vou estar postando para vocês depois, Rose, o versículo. Não encontrei aqui na hora da aula, que a minha mente fica meia... O versículo, pastor, é Apocalipse 3:10. Por favor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Isso mesmo. Então, aí,
A grande questão é que os, os que acreditam, né, que nós vamos passar pela tribulação, vai dizer assim, que o texto não está dizendo que o Senhor vai tirar da tribulação, mas que ele vai guardar no meio da tribulação, né? Eu ia falar isso aí. E lá em Apocalipse 7, logo no 9 fala assim, quando ele vê a multidão, ele fala, depois disso eu olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Era de todas as nações, tribos, povos. Aí lá embaixo, aí pergunta quem são aquelas pessoas, aí ele fala assim, esses são os que vieram da grande tribulação. Aí essa multidão toda é a igreja do Senhor. Aí fala, esses que vieram da grande tribulação. Tentar tirar a tribulação é um pouquinho complicado, né? Mas as linhas de pensamento acabam forçando, né, alguns textos para tentar harmonizar naquilo que elas acreditam, né? Então, assim, o mais interessante aqui é a gente ter conhecimento dessas linhas, né? Se quiser tomar, né, alguma para poder posicionar, não existe um prejuízo, né? Porque a gente pode posicionar dentro de qualquer uma dessas, né? Mas o mais interessante é a gente ter aquilo que converge, né? Todos aqueles que creem em Jesus, né? E o que converge o nosso pensamento é exatamente isso, que haverá um dia que o Senhor virá, né? Pós, depois ou antes da tribulação, né? Reinar aqui 1000 anos ou não, né? Mas o certo é que Jesus virá e que quando ele vier, né, nós precisamos estar preparados para reinar com ele, né? Ou no milênio, ou já entrar no estado eterno, né? Então, isso aí, todos aqueles que creem em Jesus, eles acreditam que isso vai acontecer, né? Que Jesus virá, que ele ressuscitará, né? E nos dará um corpo glorificado, e que a partir de então, nesse corpo glorificado, nós viveremos com ele. Ô, pastor, boa Eu noite. não Eu estava aqui lembrando, não sei se tem alguma dessas linhas que correlacionam aquele texto, acho que é de 2 Pedro, que fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, né, e 1000 anos como um dia. Se alguma dessas linhas, talvez o amilenismo, né, se correlaciona isso, parece que no contexto do versículo não tem muito a ver com Apocalipse, mas queria saber se tem alguma correlação, alguma linha que faz essa correlação. Para o Senhor, né? Um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? E tem uma das linhas, né? Na minha mente agora é que fugiu, mas tem uma das linhas que ela vai usar esse texto bíblico. Depois eu posso estar colocando para vocês aí, só a título de esclarecimento, tá bom? Mas agora não me lembro. Mas eu me lembro que eu li que uma linha de pensamento usa exatamente esse texto que você trouxe. Mas tá, gente. Então, Nós ainda vivemos nesse mundo real aqui, onde tem minuto, tem hora, e lá, para Deus, ele não há limitação de tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo ali, vamos dizer assim, não há separação de tempo, né? chamar de eterno presente, né? É isso. A eternidade está presente diante do Senhor. É interessante que nós vamos ver depois sobre essa questão do novo céu e da nova terra, né? E que tudo indica que a gente, nesse novo céu e nessa nova terra, a gente terá uma sucessão de tempo, né? Nós viveremos ainda dentro desse tempo. Porque muitos textos bíblicos trazem essa ideia, né, de que mesmo a Nova Jerusalém instaurada aqui na Terra, mas as pessoas trarão, né, as suas ofertas para esse grande rei. Então, assim, se existe um tempo, né, que elas estão trazendo, existe um outro tempo anterior. Então, há uma sucessão aí. Nós viveremos dentro desse tempo, né? Exatamente porque nós somos criação. Só quem é atemporal
né? Que não está preso ao tempo é aquele que é o Criador, o próprio Deus. Gente, Ô, então, pastor, uma dúvida aqui. O senhor falou que estava falando aqui sobre os 1000 anos, Uhum. e aqui no Apocalipse 20, né, no verso 5, fala: os restantes dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esses aqui, eles já estão perdidos, então? Que Jesus, os outros vão ressuscitar e vão reinar, e esses que não vão ressuscitar, então já estão perdidos. A distinção é exatamente essa, né? Que é aqueles que vão ressurgir, baseado lá em Tessalonicenses, são aqueles que morreram com Cristo e receberão um corpo glorificado, e aqueles que estiverem aqui na vinda de Jesus terão seus corpos transformados, né? Mas os mortos ainda, aqueles que morreram sem Cristo, eles ainda não participarão dessa primeira ressurreição. É por isso que fala, né, de uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. E Apocalipse fala assim: bem-aventurados são aqueles que participam da primeira ressurreição. Por quê? Porque eles são salvos em Cristo Jesus, né? Aqueles que não são salvos, eles serão ressuscitados depois. Ah, o adventista, eles não crêem dessa forma, né? Eles crêem na morte eterna e na ressurreição, que vão ressuscitar. Eles não crêem nessa primeira ressurreição, nem a segunda, né? Os adventistas, eles fazem uma discussão assim. Os adventistas acreditam que tantos aqueles, né, que aceitaram a Jesus como aqueles que não aceitaram, eles vão ressuscitar, né? Porém, aqueles que aceitaram a Jesus, eles vão ressuscitar e entrarão agora no que é chamado de vida eterna. Aqueles que não aceitaram a Jesus, eles vão ressuscitar, eles vão ser castigados por um tempo, mas depois o Senhor irá aniquilar, ou seja, eles deixarão de existir, né? É o que é chamado dentro da teologia de aniquilacionismo, ou seja, os que não aceitaram a Jesus, eles serão aniquilados, eles deixarão de existir. Só vai continuar existindo aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador das suas vidas. Não é o que a Bíblia ensina, pelo menos é o que a gente tem de perceber, mas vamos falar um pouco mais Deve sobre isso. ser baseado naquele texto que fala da segunda morte, não, pastor? Que fala, esta é a segunda morte, né? É quando eles entendem que aquilo ali acaba. É porque eles argumentam assim, né, que não é justo, eles mexem muito na questão da justiça de Deus. Eles argumentam que não é justo uma pessoa receber um castigo eterno quando ela, né, praticou atos que mereciam castigo durante uma quantidade de anos, né? Então, assim, é como se uma pessoa ela praticou atos de maldade durante 10 anos, agora ela vai receber um castigo durante toda a eternidade, né? Então, ele diz que isso não está de acordo com a justiça de Deus. Então, eles vão receber as suas punições de acordo com os pecados que eles praticaram, mas uma vez que receberam essa punição, então Deus os aniquila para que eles não vivam eternamente em sofrimento. A gente não tem embasamento, nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, né? Não existe um embasamento, porque assim, a grande dificuldade, e isso aqui é bom, porque é o que Deus plantou em nossas vidas a respeito do amor, né? E os teólogos vão dizer, né, que se isso acontecesse na nossa visão humana, seria bom, até mesmo para nós, que às vezes não concordamos, mas seria bom, porque assim, o nosso amor nos leva a não querer as pessoas sofrendo eternamente, né? Paulo diz assim, olha, quando eu penso
os meus irmãos, né, sofrerem afastado de Cristo, isso traz um peso muito grande no meu coração. Por que Paulo sente isso? Porque Deus plantou amor no coração dele, né? Agora, a grande questão é que nós não podemos associar a nossa forma de amar com a forma de amar de Deus. Ela é diferente. Deus, ele tem um amor que é totalmente puro, mas Deus também tem uma justiça que é totalmente pura e diferente da nossa. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Mas por hoje é só. Vou encerrar. Eu sei que vocês ainda estão com perguntas aí, mas na próxima aula a gente continua conversando a respeito disso. Surgem muitas perguntas. Quando a gente fala de escatologia, surgem muitas perguntas, né? Algumas a gente tem alguns argumentos, algumas respostas bíblicas muito claras, outras a gente não tem como ter resposta durante essa vida. Por isso é que a cortina foi tirada, né? Deus revelou, mas ele ele revela aquilo que é suficiente para a gente entender o que é a nossa recompensa eterna, né? Mas ele não dá detalhes dentro dessa revelação. Ou seja, viva de forma santa para ir para o céu, porque é tanta linha que a cabeça fica só confusa. Tá costurando tudo com tanta linha, né? Não, o cérebro já deu tanto nó aqui que eu vou te falar, viu? Eu Por falo, isso que a gente precisa pegar, Alex, do ponto principal, né? A gente precisa estudar mesmo, dentro da teologia, a gente precisa estudar, né, tudo. A Bíblia fala, né, que a gente precisa estudar tudo, reter aquilo que é o bom, não é assim? Ouvir tudo e reter aquilo que é o bom. Então, assim, dentro da teologia a gente faz a mesma coisa, né? A gente estuda, tem conhecimento, até para a gente ter uma resposta, né? Esse dia eu estava dando aula sobre escatologia na igreja, e aí o irmão ele levantou essa questão. Ele disse que ele não acreditava que Deus iria fazer com que as pessoas, né, vivessem eternamente no sofrimento, né? Eu falei assim, olha, eu conheço essa linha de pensamento do aniquilacionismo, né? Porém, a Bíblia ela não traz embasamento para isso. Então, assim, é interessante a gente ter conhecimento, para que a gente possa, no momento certo, usar esse conhecimento, né? Mas não deixar que todas essas linhas de pensamento, né, venham causar uma bagunça na nossa mente, até um esfriamento, né? A gente precisa pegar o ponto principal e deixar que isso provoque em nossa vida mais esperança ainda, né? Como Martinho é, Lutero disse, olha, não compreendo tudo, mas o que eu compreendo é suficiente em saber que Deus ele é bom e que ele tem eu maravilhoso. eu estava aqui na sala, eu estava na aula e quando eu comecei a estudar, ver o assunto, eu falei, Senhor, eu vou viver de forma santa para poder ganhar o céu, porque tá difícil entender tudo isso aqui. O Augusto Nicodemos, quando ele está falando sobre alguns assuntos, ele fala assim, e aí vocês entenderam? Né? E aí ele fala assim, olha, se entendeu, vocês são melhores do que todos os teólogos que viveram antes de vocês, porque eles não entenderam. O texto que o senhor leu no início fala bem assim, que ou se entenda, né? Mas é difícil. Alex quase costurou colorido, pegou um fio de cada linha, um Eu fio tô de aqui, cada linha e juntou. eu tô aqui falando de Jesus, eu vou falar, a gente leva nós pro céu, porque entender tudo isso é difícil. Melhor você deixar essas linhas aí, Alex, você pegar o trem e ir pro céu. Silene, eu vou te falar, viu, Silene? Daqui a pouco eu te ligo, viu, Silene? Mas por hoje é só, gente. Deus abençoe. Bom descanso para vocês. Bom final de semana. Deus possa Deus abençoe. abençoar vocês. Amém. Deus Deus abençoe, pastor. Boa noite. A paz do Senhor. Bom Deus final de abençoe, semana. amado. Pai do Senhor. A paz Paz do a Senhor. todos. Tenham um ótimo final de Acenda a semana. luz aí, viu? Tá, a luz vai sair aqui.